Boa tarde a todos. Vamos à nossa prece da palestra da saúde, sexta-feira, Caixa Fabiano. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como procuramos perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus. Abrindo o Evangelho a Esmo, caiu para falarmos sobre a prece hoje. Há muito a falar sobre a prece. Do Evangelho 20, capítulo 27, Pedi e obtereis. Vamos falar sobre condições da prece. E disse Jesus: quando vos puserdes em oração, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe os vossos pecados. Porque se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não há de perdoar vossos pecados. E Jesus propôs também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos como se fossem justos e desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo a fazer a oração, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava lá no seu interior dessa forma: graças te dou, meu Deus, porque não sou como os demais homens, que são uns ladrões, uns injustos, uns adúlteros, como é também este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, pago o dízimo de tudo o que tenho. O publicano, pelo contrário, posto lá de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este voltou justificado para a sua casa, disse Jesus, e não o outro, porque todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. O primeiro trecho era de Marcos, esse é de Lucas. E aí diz assim: as condições da prece foram claramente definidas por Jesus. Quando orardes, diz ele, não vos coloqueis em evidência, mas orai em secreto. Não fingi orar demasiado, porque não será pelas muitas palavras que sereis atendidos, mas pela sinceridade delas. Antes de orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-a, porque a prece não poderia ser agradável a Deus se não partisse de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examinai os vossos defeitos e não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que existe de mal em vós. Então, resumindo, discrição, simplicidade, sinceridade, perdão e não julgar o próximo, Essa era a receita de Jesus. E na ação da prece, temos aqui, transmissão do pensamento. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução dos seus desígnios. As que são dirigidas aos bons espíritos vão também para Deus. Tudo vai para Deus. Ele é que decide se atende às nossas preces ou não, certo? Para se compreender o que ocorre na ação da prece, é necessário lembrar que a prece é um pensamento. Imaginar todos os seres encarnados e desencarnados mergulhados no fluido universal, que preenche o espaço, assim como na Terra estão desenvolvidos pela atmosfera. Esse fluido impulsionado pela vontade, veículo que é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com diferença de que as vibrações do ar são circunscritas,
enquanto que a do fluido universal se ampliou ao infinito, por todo o universo, né? Quando, pois, o pensamento se dirige para algum ser na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica vai pelo fluido universal, ela se estabelece, né? Essa corrente fluídica se estabelece de um a outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. A energia da corrente está na razão direta da energia do pensamento e da vontade. É assim que a prece é ouvida pelos espíritos, onde quer que eles se encontrem. Os espíritos se comunicam entre si e é assim que eles nos transmitem as suas inspirações também, né? Os espíritos suprem, quando necessário, a insuficiência daquele que ora, seja através de uma ação direta em seu nome, seja ao lhe conferirem momentaneamente uma força excepcional, quando ele for julgado digno desse benefício, ou quando isso possa ser útil. E tem pessoas que dizem que não sabem fazer a prece, né, ou não tem muita condição de proferir palavras bonitas, ou falta inspiração, né? Existem várias situações, mas os bons espíritos nos ajudam nisso, né? E ele diz, né? Eles suprem, né, uma força excepcional, se tivermos merecimento, né? O homem que não se julga suficientemente bom para exercer uma influência salutar não deve deixar de orar por outro. Ele não deve achar que não é digno de ser ouvido, né? A consciência da sua inferioridade é uma prova de humildade, que é sempre agradável a Deus, e que leva em conta a sua intenção caridosa. Seu fervor e sua confiança em Deus constituem o primeiro passo do seu retorno ao bem, que os bons espíritos se sentem felizes de estimular. A prece que é repelida, na verdade, é a do orgulhoso, que só tem fé no seu poder e nos seus méritos, né? Que se acha melhor que Deus, né? Então, todos podem fazer a prece, né? Ninguém deve se achar indigno dela. O poder da prece está no pensamento, né? Como se diz, e não depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que é feita. Pode-se, pois, orar em qualquer lugar, a qualquer hora, a sós ou em conjunto. A prece em comum tem a ação mais poderosa, quando todos os que a fazem se associam de coração no mesmo pensamento e têm a mesma finalidade, porque então é como se muitos clamassem juntos em uníssono. Mas que importaria estarem reunidos em grande número se cada qual agisse isoladamente por sua própria conta? 100 pessoas reunidas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3, ligadas por uma aspiração comum, orarão como verdadeiros irmãos em Deus, e sua prece terá mais força do que a daquelas 100. Isso é muito interessante, né? Porque às vezes, numa sessão espírita, por exemplo, né, as pessoas estão todas lá reunidas, mas se cada um estiver pensando nos seus próprios problemas, né, fica prejudicada, né, a vibração em conjunto, né? Assim como a prece também. As preces devem ser inteligíveis. A prece só tem valor pelo pensamento que a informa. É impossível ligar um pensamento àquilo que não se compreende, pois o que não se compreende não pode tocar nosso coração e nosso espírito. Quando nós fazemos a aula de inglês, eu já ensinei para os alunos a prece em inglês, mas sempre fazemos a prece em português também, porque é a prece em português que toca os nossos corações, né? A prece em inglês foi só dada por motivos didáticos. Muitos repetem a prece com simples fórmula, né? Cuja virtude estará apenas no menor ou maior número das repetições. Ou oram por dever, né? Alguns mesmo para seguir o costume. Eis porque eles se julgam quites com o dever, depois de uma prece repetida por certo número de vezes e segundo determinada ordem. Aquelas pessoas que ficam rezando com o terço, a mesma reza várias vezes, a mesma prece, e acham que já cumpriu seu dever de cristão, né? Mas, na verdade,
Deus lê no íntimo dos nossos corações. Não é que essa prece não é ouvida, né? Pode até ser, mas por que não uma simples também, né? Deus lê no íntimo dos corações, perscruta o nosso pensamento e a nossa sinceridade, né? E vai considerá-lo, ele vai ser mais sensível ao fundo e não à forma, né? Não seria imponderável achar que Deus ia se preocupar mais com a forma, né? Do que com o fundo, do que com o conteúdo, né? Com a nossa intenção. É isso que é importante, né? E a respeito da prece poder ser simples, né? Nada elaborada, o que importa é a intenção. E exemplificando essa questão de que Deus conhece as nossas necessidades, né? E Ele perscruta o nosso pensamento para verificar nossas intenções. Eu vou ler um conto, se chama O Poder da Prece, é de autor desconhecido, mas ele é bem, assim, exemplifica muito bem esses ensinamentos. Conta-se que uma pobre senhora com visível ar de derrota estampado no rosto entrou num armazém, se aproximou do proprietário, conhecido pelo seu jeito grosseiro, e lhe pediu fiado alguns mantimentos. Explicou que seu marido estava muito doente, não podia trabalhar e ela tinha 7 filhos para alimentar. O dono do armazém zombou dela, né? Pediu que se retirasse do seu estabelecimento. Pensando na necessidade da sua família, ela implorou: por favor, senhor, eu lhe darei o dinheiro assim que eu tiver. Mas o homem lhe respondeu que ela não tinha crédito e nem conta na sua loja. Em pé no balcão, um freguês que assistia a conversa entre os dois se aproximou do dono do armazém e lhe disse que ele deveria dar o que aquela mulher necessitava para a sua família e que ele iria pagar. Então o comerciante falou meio relutante: você tem uma lista de mantimentos? Ela disse sim. Muito bem, então coloque a lista na balança e o quanto ela pesar eu lhe darei em mantimentos. Uma armadilha que ele estava tentando pregar nela, né? Porque uma lista, uma folha de papel não ia pesar nada, a balança não ia nem se mexer. A pobre mulher hesitou por uns instantes e, com a cabeça curvada, retirou da bolsa um pedaço de papel, escreveu alguma coisa e o depositou suavemente na balança. Os 3 ficaram admirados quando o prato da balança com o papel desceu e permaneceu embaixo. Completamente admirado com o marcador da balança, o comerciante virou-se lentamente para o seu freguês e comentou contrariado: eu não posso acreditar. O freguês sorriu e o homem começou a colocar os mantimentos no outro prato da balança. Então o papel foi colocado no prato, ele desceu e aqui o homem começou a colocar os mantimentos. Até não caber mais nada. Então encheu aquele outro prato de mantimentos, né? O comerciante ficou parado por uns instantes olhando para a balança, tentando entender o que havia acontecido. Finalmente, pegou o pedaço de papel da balança e ficou espantado, pois não era uma lista de compras, e sim uma oração com os seguintes dizeres: meu Senhor, o Senhor conhece as minhas necessidades, e eu estou deixando isto em suas mãos. O homem deu as mercadorias para a própria mulher. No mais completo silêncio, ela agradeceu e foi embora. O freguês pagou a conta e disse: valeu cada centavo. Só mais tarde, o comerciante pôde reparar que a balança havia quebrado. Naquele momento ele entendeu que só Deus sabe o quanto pesa uma prece. Então, o que a gente pode dizer a respeito, né? A oração tem o peso que a nossa emoção lhe dá. Somente a prece impulsionada pelo sentimento e pela verdadeira fé alcança o seu objetivo. Pode ser apenas uma frase, uma palavra, ou simplesmente um gesto de humildade. Deus, que sabe das nossas mais secretas intenções, sempre atenderá de acordo com nossos méritos e nossas necessidades. Bastante expressivo, né?
E falando aqui então da eficácia da prece, também dentro do capítulo 27, Pedi e obtereis, né? Há pessoas que contestam a eficácia da prece, entendendo que Deus já conhece nossas necessidades, então para que fazer a prece, né? E também se no universo já está tudo resolvido pelas leis de Deus, não há nada a pedir, que não adianta. Nossos votos não podem modificar os desígnios de Deus. E aí o comentário é: há leis naturais e imutáveis, sem dúvida, que Deus não pode anular segundo os caprichos de cada um. Mas daí acreditar que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas à fatalidade, a distância é grande. Se assim fosse, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a fronte ante os golpes do destino, sem procurar evitá-los, e não deveria esquivar-se dos perigos. Simplesmente não haveria desafio nenhum na nossa vida, a gente ia ser uns robozinhos, né? Deus não lhe deu o entendimento e a inteligência para que não os utilizasse. Também não deu a vontade para a gente não querer, né? E a atividade para cairmos na inação. Deus pode, pois, atender a certos pedidos sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, dependendo sempre do atendimento da sua vontade, né? Ele é que sabe. Não seria lógico concluir-se que aquela máxima, aquilo que pedirdes pela prece vos será dado, que basta pedir para obter. E injusto acusar a providência se ela não atender a todos os pedidos que lhe fazem, porque ela sabe melhor do que nós o que nos convém. Porque tem gente que perde a fé na prece porque Deus não atende, e fala assim: então não vou mais fazer prece porque Deus não está atendendo meus pedidos, né? Mas, assim como procede o pai prudente que recusa ao filho o que lhe seria prejudicial, né? O homem geralmente só vê o presente, né? Mas se o sofrimento é útil para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa o doente sofrer a operação que deve curá-lo, ou quando a gente tem que tomar um remédio ruim para curar uma doença, né? O que Deus nos concederá, se pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. E o que ainda lhe concederá são os meios de se livrar das dificuldades, com a ajuda da ideia de que lhe serão sugeridas, pelos bons espíritos, de maneira que lhe restará o mérito da ação, né? Os bons espíritos vão nos ajudar, mas sempre preservando o mérito da ação para nós. Deus assiste aos que se ajudam a si mesmos. Segundo a máxima, ajuda-te e o céu te ajudará. Temos que nos esforçar, né? E não aos que tudo esperam do socorro alheio, sem usar as próprias faculdades. Mas na maioria das vezes preferimos ser socorridos por um milagre, né? E a gente não se esforça muito. E nas instruções dos Espíritos, ver o Onódio de Bordeaux, 1862, ele reforça essa questão do modo de orar, né? E diz: vossa prece deve encerrar o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais realmente. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que abrevie as vossas provas, o que vos dê alegria, e ficar pedindo que Deus nos dê alegrias e riquezas, né? Pedi-lhe antes os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé, como foi dito, né? Evitai dizer, como fazem muitos dentre vós: não vale a pena orar porque Deus não me atende. O que pedis a Deus na maioria das vezes? Já vos lembrastes de pedir a vossa melhoria moral? Deus está dando um puxão de orelha na gente, né? Ah, não, tão poucas vezes pedes isso, né? O que vos lembrais de pedir é o sucesso para os vossos empreendimentos terrenos, e depois exclamais: Deus não se preocupa conosco, se o fizesse não haveria tantas injustiças. Insensatos e ingratos, se mergulhasseis no fundo da vossa consciência, quase sempre ali encontraríeis o motivo dos males de que vos queixais. Muito mais fácil pôr a culpa em Deus, né, do que admitir a nossa culpa, né, para as coisas difíceis que nos acontecem. Não conhecemos o que fiz no nosso passado, mas tem muitos males que causamos nessa vida mesmo e a gente esquece, né?
Pedi, pois, antes de tudo, para vos tornares melhores, e vereis que torrentes de graças e consolações se derramarão sobre vós. E eu vou ler então aqui um poema de Emmanuel, né, que exemplifica bem essa questão. O supérfluo e o necessário. Uns queriam um emprego melhor, outros só um emprego. Uns queriam uma refeição mais farta, outros só uma refeição. Uns queriam uma vida mais amena, outros apenas viver. Uns queriam pais mais esclarecidos, outros queriam ter pais. Pai e mãe, né? Uns queriam ter olhos claros, outros enxergar. Uns queriam ter voz bonita, outros falar. Uns queriam silêncio, outros ouvir. Uns queriam sapato novo, outros ter pés. Uns queriam um carro, outros andar. Poder andar, né? Uns queriam o supérfluo, outros apenas o necessário. Só respirando fundo, né? Muito bonito. E concluindo então, né? A reflexão é que muitos de nós temos esquecido do poder da oração nos momentos das dificuldades. Não devemos fazer isso, né? Os bons espíritos estão à nossa volta, nosso anjo guardião, né? Prontos para nos ajudar. Geralmente o que fazemos é lamentar a situação e duvidar do amparo divino. No entanto, Jesus, o mestre por excelência, buscava elevar o pensamento ao Pai. Jesus fazia prece, né? Para o Pai. Por que não faremos, né? Em muitos momentos da sua existência na Terra, ele fazia as preces e muitas vezes para rogar pela humanidade inteira. A prece deveria ser nossa primeira atitude nas horas difíceis e também nos momentos de felicidade. E nos momentos de felicidade, né? Porque muitas vezes um momento de felicidade a gente acha que foi mérito nosso, né? Esquece que os nossos protetores estão sempre conosco, nos ajudando nas dificuldades e nos momentos alegres também. Na dificuldade, para rogar forças de discernimento e na alegria para agradecer. Afinal, a oração é a porta que abrimos para nos comunicar com as forças superiores que, em última instância, vêm do Criador do Universo. Então vamos abrir essa porta, estar sempre em prece, agradecendo a Deus por tudo que Ele nos dá, né? E deixar para o discernimento dele se Ele vai nos atender ou não. Que se não atender, vamos nos resignar, porque Ele sabe melhor que nós sobre as nossas necessidades, tá certo? Então vamos levantar o pensamento a Deus e agradecer por esse ensinamento, por tanto ensinamento, né? Rogando a Deus proteção, Jesus, que ampare todos que sofrem nesse mundo. Que fortaleça sempre a nossa fé e que sigamos em prece, com bons pensamentos, com muito amor e muita paz. Até a semana que vem. E antes de terminar, a nossa prece novamente, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como procuramos perdoar a quem nos ofendeu. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada.